Moçadinha, sexto grupo, penúltimo grupo de animais vertebrados para descrever a classe das aves, né? Característica mais marcante das aves, inevitavelmente, é que elas são extremamente adaptadas ao voo. Bem dizer, tudo que você tem na ave tem relação com a adaptação delas à habilidade de voar. Por exemplo, né? Você pega lá, pele das aves, é uma pele impermeável, altamente queratinizada, né? Sendo que essa pele, ela é revestida por penas. Penas, né, moçada? Constituídas de queratina. Mesmo material que forma as escamas córneas dos répteis, que formam lá os pelos dos mamíferos. Aliás, como a gente tinha discutido com vocês, né, as escamas córneas dos répteis originam tanto as penas de aves, como originam os pelos de mamíferos. Todo mundo aqui apresenta a mesma composição química, todo mundo aqui é exatamente de queratina. Interessante, né? Que o papel das penas, ele meio que muda ao longo da evolução. Penas surgem exatamente com o papel de retenção de calor, ou seja, um papel de proteção térmica, o que está relacionado à característica de endotermia, de homeotermia das aves, segurar calor, como acontece, por exemplo, lá nos dinossauros, né, que apresentavam já penas. Mas, moçada, nós vamos ter característica também, função de voo, claro, proporcionado pelas penas. Aliás, né, essa história das penas mudarem de função ao longo da evolução recebe o nome em evolução de exaptação. O termo exaptação descreve a mudança de função de uma determinada estrutura ao longo do processo evolutivo. Em outras palavras, estruturas que surgem com uma determinada função, elas passam a desempenhar uma função diferente. Então, o que acontece, por exemplo, lá as penas surgem com um papel de proteção térmica, com um papel de retenção de calor e, num segundo momento, passam a apresentar função de voo. Ou seja, em evolução, chamamos esse fenômeno de exaptação. Elas surgem com um papel, passa a ter um outro papel. Bom, na estrutura, gente, de uma pena, para que ela possa trabalhar na função de voo, ela tem que ser resistente à passagem do ar. Então ela tem um eixo principal, chamado raque, do qual saem eixos secundários, chamados de barbas, tudo isso lá constituído de queratina, e das barbas ainda saem eixos terciários chamados de bárbulas. Interessante, né? É que quando você pega tudo isso, você vai fazendo uma espécie de rede, uma espécie de malha resistente à passagem do ar. No que isso aqui se torna resistente à passagem do ar, permite então que a ave ela voe. Então a estrutura de uma pena mais ou menos desse jeito. Nós temos pessoas, 3 tipos de penas em relação às aves. Número 1, tetrizes. Por assim dizer, as penas originais são penas, moçada, que revestem o corpo. Então elas basicamente têm um papel de proteção térmica, papel então de retenção de calor. A gente vai ter nas aves penas chamadas de remiges, localizadas nas asas, com papel de remar, com papel de voar. Existem penas chamadas de retrizes, retro, atrás, localizadas na cauda, com um papel de realização de manobras. É bom lembrar que algumas dessas penas
podem se modificar com outros papéis, como por exemplo lá, a atração sexual. A pele das aves é uma pele seca, não existem glândulas sudoríparas, não existem glândulas sebáceas. Glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas são exclusividade de nós mamíferos. Mas elas apresentam a glândula chamada de glândula uropígea. Gente, isso aqui é um clássico da ecologia. Vocês vão entender por quê. Essa glândula uropígea vai ter o papel de produzir lipídios com o objetivo de impermeabilizar as penas. Imaginem que quando você vai lá e origina a estrutura de uma pena, nos espaços que eu tenho entre raques, barbas e bárbulas, eu vou preencher de cera. No que você preenche de cera, esses espacinhos ajudam lá a impedir a entrada de água e impermeabilizar as penas. O que também, gente, ajuda a segurar o calor no corpo, né? Tem esse benefício. E por que eu disse que isso aqui é um clássico das aulas de ecologia? Porque, gente, uma vez que nós tenhamos derramamento de petróleo numa determinada área, petróleo vai causar uma série de problemas. Um dos problemas é que petróleo semelhante dissolve semelhante, né? Petróleo à base de hidrocarbonetos, petróleo apolar, ele vai lá e remove os lipídios das penas das aves. No que ele remove os lipídios das penas das aves, eita moçada, as penas passam a absorver água. Claro que eu estou falando de aves aquáticas, né? Aves que estejam no ambiente aquático. Qual é o problema de elas absorverem água? Dois problemas. Número um, as aves ficarão muito pesadas. No que elas ficam muito pesadas, não conseguem nadar, elas afundam e elas podem morrer por afogamento. Mas tem outra possibilidade para elas morrerem, né? Essas penas passam a absorver água. Muitas vezes, moçada, a água muito fria, né? Então você vê às vezes, moçada, mesmo em ambientes muito frios, né, você tem lá a ave de boa, nadando na água geladíssima, né? A água geladíssima não afeta tanto o corpo dela, porque as penas são revestidas com essa camada de lipídio. E o lipídio ajuda a segurar o calor no corpo. No que tira o lipídio, que o corpo começa a entrar em contato com a água gelada, ora moçada, o animal pode morrer de frio, hipotermia. Além, claro, do petróleo poder intoxicar o animal de modo direto, né? Petróleo, moçada, ele pode inclusive entrar nas vias aéreas, né? Matar o animal asfixiado. Petróleo pode ser engolido, né? E o petróleo tóxico causa lesões em fígado, cérebro, etc e tal. E o petróleo, ele pode acabar matando a ave afogada, matando a ave de frio, porque remove a camada de lipídios produzidos pela glândula uropígea que você tem lá em relação às aves. A gente está falando sobre características das aves e já está chamando a atenção da relação com o voo. Então pega, por exemplo, lá dos músculos das aves, eles apresentam grandes quantidades daquela proteína mioglobina. Para quem não lembra, né, moçada? A mioglobina é uma proteína vermelha associada a ferro com papel de transferir oxigênio da hemoglobina das hemácias para as mitocôndrias do músculo. E uma vez que as mitocôndrias do músculo ganham oxigênio, elas poderem fazer respiração aeróbica. Elas poderem produzir energia. Duas coisas, né? Para você voar, você vai precisar de muita energia. A quantidade de energia que é gasta, que ela é consumida para você voar, ela é enorme. E lembrem que aves são animais endotérmicos, produzem calor próprio, e esse calor ele vem exatamente da respiração aeróbica, né? Você produz ATP, só que além de produzir ATP, você também produz calor. Então precisa de um metabolismo muito acelerado nas aves
precisa de muita mioglobina. Inclusive, a gente conversando sobre músculos em aulas passadas, né? Por que que galinha não consegue manter o voo durante muito tempo? Porque o músculo peitoral é que vai movimentar as asas, e nesse caso o músculo peitoral da galinha é claro. O músculo peitoral da galinha, ele é claro, ele tem pouca mioglobina, ele não consegue segurar oxigênio para manter a atividade muscular. Então a galinha começa a bater as asas, voa 3, 4 metros, se estabaca no chão, porque com o músculo peitoral claro, pouca mioglobina, pouco oxigênio, falta energia, ela cansa logo. Nas aves que voam de verdade, o peito ele é bem vermelho. Ele é bem vermelho, musculatura peitoral escura, com muita mioglobina para garantir oxigênio nas mitocôndrias, respiração aeróbica e muita energia. Para que a ave possa voar, você vai ter que ter músculos peitorais bem desenvolvidos. O que é possível devido lá ao esqueleto todo modificado que as aves vão ter. Primeira modificação do esqueleto, a mais óbvia possível, né? Os membros anteriores modificados em asas. Por exemplo, um morcego, quando ele voa, na verdade a asa do morcego não é o braço, né? São os dedos, né? Ele tem um braço bem curtinho, os dedos super longos, membranas entre os dedos, para o morcego poder voar. Morcego, um mamífero. No caso das aves, é o braço mesmo. Então o braço e os dedos também se modificam exatamente para poderem virar asas. Só que além disso, você vai ter um osso chamado de quilha ou carena, onde a quilha ou carena é um osso externo modificado. Osso externo, né, gente? Para quem não lembra, é exatamente esse osso aqui que liga as costelas. Ele é modificado sendo perpendicular ao peito, exatamente para poder inserir músculos peitorais muito grandes. Esses músculos peitorais muito grandes em relação à ave, músculos peitorais grandes exatamente para poder movimentar as asas da ave. Ok, não deu para entender? Tem problema não. A gente pelo menos tenta desenhar aqui com vocês, né? Quem vai fazer um movimento de batimento das asas é o músculo peitoral. Quanto mais peito você tiver, mais força no peito para o movimento de abrir e fechar os braços, né? As asas, para você voar. Se eu pegar e cortar o meu corpo nesse nível, vou cortar e vou observar meu corpo cortado. Então eu estou desenhando aqui atrás a coluna vertebral, costela de um lado, costela do outro lado. Aí a gente tem aqui, ligando as costelas, o externo. Gente, o externo, em mim, ele é paralelo ao meu peito. Uma vez que ele é paralelo ao meu peito, ele não tem muito espaço para inserir músculo peitoral. Então, os músculos peitorais, eles não têm tanto espaço para inserção. O resultado, esses músculos peitorais, eles são pouco desenvolvidos, eles são pequenos. Isso, na gente, né? Quando você vai lá e pega o que acontece no ave, coluna dela, costela de um lado, costela do outro lado, e o osso externo dela, ele é perpendicular ao peito do animal. Ora, moçada, esse osso perpendicular ao peito do animal traz uma vantagem, né? Você vai ter muito espaço para inserir os músculos peitorais, né? Então, eu acho que a parte lá da galinha, por exemplo, que tem mais carne, é o peito, né? Exatamente, você vai ter músculos peitorais grandões para poder exatamente movimentar as asas, né? Então, isso aqui, o que acontece no ave, isso aqui, por exemplo, o que acontece em relação a um mamífero. Para quem não entendeu o desenho, né? É porque está representado em corte. Aqui a coluna, aqui as costelas. E aí, moçada, a gente vai ter o osso, né? Quilha ou carena em relação às aves, né?
na gente o nosso externo normal, por assim dizer. Nesse espaço aqui, né? Ficaria então pulmão, coração, exatamente lá o ambiente da caixa torácica. Além a gente está falando sobre o esqueleto, né? Membros anteriores modificados em asas, quilha ou carena, a perda de alguns ossos, exemplo da cauda. Agora, por que você quer perder alguns ossos? Por que você, por exemplo, quer perder a cauda? Pode notar, moçada, que répteis apresentam uma cauda longa. A cauda é interessante porque ela vai dar, por exemplo, equilíbrio para o animal. Em alguns animais funciona como uma estrutura de defesa, só que ela é muito pesada, né? No ave, atrapalharia o voo. Landim, mas você tem a cauda em algumas aves. Só que quando eu falo em cauda no réptil, dentro da cauda do réptil tem lá vértebras, tem esqueleto, tem osso e é pesado. E a cauda das aves é só de pena, muito mais leve. Aliás, o objetivo de você perder alguns ossos, como por exemplo lá a cauda, é exatamente reduzir o peso do esqueleto. Quanto menor for o peso, mais fácil da ave voar. Inclusive, reduzir o peso e reduzir a densidade. Daí, nós vamos ter ossos chamados de ossos pneumáticos em relação às aves. O que é um osso pneumático? Gente, ele é um osso oco, onde você vai ter pneu, quer dizer ar, onde você vai ter ar por dentro. Ora, gente, ar por dentro para poder reduzir a densidade do corpo. Nessa hora, inevitável lembrar da bexiga natatória dos peixes, né? Que a bexiga natatória do peixe enche de ar para reduzir a densidade do peixe e facilitar a natação. Aqui é muito parecido. Então, os ossos pneumáticos, eles vão encher de ar para reduzir a densidade da ave, para a ave poder voar com maior facilidade. Não vou dizer que vai reduzir o peso, né? Porque ar, ele pesa, mas reduz a densidade. Né? Se você imagina o ar lá como meio relativamente fluido, acaba, ao diminuir a densidade, facilitando o voo em relação a esses animais. Os ossos pneumáticos, eles estão associados com uma estrutura do sistema respiratório. Respiração nesses caras é pulmonar, sendo que você tem pulmões associados com estruturas chamadas de sacos aéreos. Gente, esses sacos aéreos, eles são expansões dos pulmões, prolongamentos dos pulmões para dentro dos ossos pneumáticos. Essas expansões dos pulmões para dentro dos ossos pneumáticos é exatamente quem permite que o osso pneumático oco consiga se encher de ar. Exatamente, vai acumular ar. O objetivo de acumular ar, exatamente, redução de densidade. Bom, na verdade, os sacos aéreos, eles têm algumas funções, tá? Então, os sacos aéreos associados aos ossos pneumáticos, a função principal, redução de densidade. Eles, moçada, também auxiliam nos movimentos respiratórios, nas trocas gasosas com o meio. Apesar deles auxiliarem nos movimentos respiratórios, deles auxiliarem nas trocas gasosas com o meio, eles não auxiliam nas trocas gasosas com sangue. Ideia importante, eles não promovem hematose. Ou seja, hematose, termo que a gente usou em fisiologia, exatamente, trocas gasosas com o sangue, então eles não promovem trocas gasosas com sangue. Os pulmões sim, né? Mas os sacos aéreos, não. Então, pulmão está associado ao saco aéreo, a expansão do pulmão para dentro do osso pneumático, reduz a densidade, auxilia nos movimentos respiratórios, mas não vão promover hematose. Nos sacos aéreos não há trocas gasosas com sangue
De vez em quando, a moçada pergunta esse detalhe lá nas questões. A gente, pessoas, falando sobre as estruturas do corpo das aves e como está tudo adaptado ao voo, né? Você vai ter lá, nas aves, uma digestão exclusivamente extracelular. Ai, caramba, nenhuma novidade, isso aí existe já há um bocado de tempo. Mas, no caso das aves, o sistema digestório, ele apresenta algumas modificações. Número 1, aves não apresentam dentes. Tudo para poder economizar no peso. Redução de peso. Economizar no peso. E já que não tem dentes, para poder compensar o dente, a existência de uma moela, né? Moela, a gente já falou da moela, inclusive lá nas aulas sobre fisiologia, exatamente um estômago mecânico, uma moela, uma bolsa musculosa, com o objetivo de triturar o alimento, com auxílio de pedrinhas que são deglutidas juntamente com o alimento. Então, aquela história que quando a galinha está comendo, junto com a comida, ela engole algumas pedrinhas, essas pedrinhas vão bater na moela, a moela super musculosa, quando os músculos contraem, as pedrinhas vão se chocando e com isso vai triturando a comida para compensar a falta de dente. Alguém briga comigo, poxa Landim, mas não adianta de nada, né? Trocou o peso do dente pelo peso das pedrinhas. Só que os dentes eles são permanentes, né? Enquanto que a pedrinha ela pode engolir a pedrinha e depois eliminar a pedrinha nas fezes, de maneira que aquilo não incorpora no peso dela definitivamente. Duas estruturas particularmente interessantes no sistema digestório lá de aves, o papo, onde o papo é uma dilatação no esôfago com o objetivo de armazenar alimento, já que aves não têm mãos para elas levarem as coisas, às vezes fica mais difícil. Tudo bem, pode levar no pé, mas elas costumam ter uma bolsa no pescoço para poder armazenar alimento, para poderem guardar comida, pelo menos um pouco lá quando necessário. E se a moela é o estômago mecânico, a gente chama pelo nome de proventrículo o estômago químico dessas aves, equivalente lá ao nosso estômago, né? Então, o estômago químico desses animais, das aves, chama de proventrículo aqui na brincadeira. Bom, em relação ao sistema excretor, a excreção por rins que são metanéfros, esses rins, moçada, já apareceram lá nos répteis. Isso aqui não me interessa não, entretanto, tem uma coisa que me interessa. Esses caras, eles vão ter excreção, basicamente, de ácido úrico, né? O ácido úrico, gente, ele tem a vantagem dele ser eliminado sem água. Né? Aquela história lá que animais uricotélicos, o ácido úrico, ele pode até gastar mais energia para ser produzido, mas ele é praticamente insolúvel, né? Tudo bem, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Então ele é praticamente insolúvel, ele vai ser eliminado praticamente sem água. Sim, Landinho, o que é que isso tem a ver? Né, tem a ver com o ambiente seco, né? O ambiente, por exemplo, terrestre, para você não desidratar. Mas tem a ver com outro detalhe, né? Já que você elimina uma urina sem água, você não precisa guardar água na bexiga urinária. Então não existe bexiga urinária nesses animais. Provavelmente, redução de peso. Então você vai guardar água do xixi na sua bexiga, de vez em quando vai acabar liberando. Isso aí representa um peso extra. Cara, a ave quer perder peso, então nem bexiga ela tem. Ela não armazena xixi, nem precisa, né? Armazenar xixi, porque as excretas dela, quase insolúveis, eliminado lá praticamente sem água. Se ela guardasse água na bexiga, seria um peso extra para ela. E ela tem a vantagem, né, de que, né, adapta ao ambiente seco, né, um ambiente terrestre, porque você desidrata bem menos. Em relação ao sistema
nervoso, o mesmo de sempre, né, gente? Em relação aos animais vertebrados, cérebro espinhal, com o encéfalo dentro do crânio, uma medula dentro da coluna vertebral, 12 pares de nervos cranianos. O que acontece em nós mamíferos já acontecia lá nos répteis. Um detalhe sobre o sistema nervoso das aves: você vai ter um cerebelo bem desenvolvido. Aquela história, né, moçada, que o cerebelo ele está relacionado com coordenação motora, está relacionado com a percepção de equilíbrio. Comentando lá nas aulas de fisiologia que você tem que se preocupar com o equilíbrio em 2 dimensões. Mas a ave, como ela está voando, ela tem que preocupar com o equilíbrio em 3 dimensões, tridimensional. Você está preocupado se vai para frente ou para o lado. A ave tem que se preocupar se vai para frente ou para trás, para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, o que aumenta a complexidade na interpretação do meio, um equilíbrio bastante desenvolvido, um cerebelo bem desenvolvido para isso. E pessoas, né, sistema sensorial, com direito lá a todos os componentes que existem normalmente, né, olhos, olfato, audição, etc e tal, sendo visão extremamente desenvolvida, porque convenhamos, né, cara, quando o cara tá lá no céu, lá altão, ele não vai conseguir sentir muito bem o cheiro do que está no chão. Ele não vai conseguir muito bem escutar os sons que estão no chão. Então, o principal sentido no qual a ave se baseia é exatamente a visão bem desenvolvida, né? Então, lá no alto, longe do chão, longe do cheiro, longe, moçada, dos sons, né? A visão é o sentido número 1, é o principal sentido que orienta as aves em relação, inclusive, à busca por alimento. E em relação ao sistema reprodutor das aves, né, a reprodução das aves, sexos separados, fecundação interna, apesar do que elas não têm órgão copulatório, de maneira que, por exemplo, quando elas vão cruzar, normalmente é por sobreposição de poros genitais, né? A ave tem cloaca, um orifício que ao mesmo tempo é ânus, para eliminação de fezes, é poro excretor para eliminação de excretas e é poro reprodutor para eliminação de gametas, né? Então, cloaca de fêmea, cloaca de macho se sobrepõe, não existe pênis, não existe órgão copulatório e com isso vai passar os gametas de uma cloaca para outra, né? Animais, claro, ovíparos, né? Porque não faria o menor sentido uma ave ela ser placentária, vivípara, porque ela ia ter que levar o bebê dentro dela, e quando você leva o bebê dentro de você, você fica muito pesado, né? Mulher grávida ganha peso pra caramba, iria atrapalhar o voo. Então, para ela evolutivamente falando, é bem melhor colocar o ovo num canto e poder se deslocar, ir atrás de alimento e etc e tal. Como ela tem a vantagem do voo, ela pode fazer um ninho em lugares altos, onde outros predadores lá não vão poder chegar, né? Então ela não fica protegendo o ovo o tempo inteiro. Mas, como ela faz o ninho no lugar alto, dificulta a ação de predadores, né? Desenvolvimento direto, né? Não existe fase larvária. E uma observação interessante: as fêmeas lá das aves apresentam apenas um ovário. Ora, a conta é muito simples. Para que 2 ovários, se um faz o mesmo serviço? De maneira que só com um ovário, redução de peso. Ou seja, notem que tudo na ave, truques para facilitar o voo, inclusive redução de peso, até nisso, um ovário foi perdido. Durante a reprodução, muitas vezes a atração sexual se dá através do canto, né, das aves. Elas têm a estrutura chamada siringe, localizada na laringe, na garganta, é o órgão para a produção do canto. Comentando nas aulas de evolução, né, que originalmente a galera achava que o canto das aves era para atração sexual, que o macho cantava para atrair a fêmea, mas hoje nós sabemos que o canto é para demarcar território. Então, quando o galo canta de manhã, não é para chamar as galinhas, é para avisar os outros galos da região
que aquele galinheiro ali é dele, que é ele que manda naquela bagaça. Mas indiretamente funciona como atração sexual, né? Porque uma vez que os machos avisam, esse território é meu, esse território é meu, as fêmeas vão ver quais são os machos de melhor território e vão dar preferência, claro, pelos machos de melhor território. Percebam bem que o que há de mais importante em relação às aves, tudo, praticamente tudo, tem a ver com voo, tem adaptação ao voo. Algumas são muito óbvias: penas, asas, ossos pneumáticos, sacos aéreos e aí vai. Algumas mais sutis: perder peso e desenvolver moela, né? Mais questão de redução de peso. O que a ave puder reduzir de peso para ela, melhor, porque facilita o voo para ela.